Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para trazer mais uma reflexão sobre a vida e o Espiritismo, cujo título será Espiritismo é uma enganação? Pergunta, né? Então, meus irmãos, eu estou achando necessário fazer essa postagem para explicar uma coisa a vocês, porque a gente assiste na mídia, né? Pessoas se dizendo que foram espíritas, que trabalharam não sei quanto tempo dentro do meio espírita e descobriram agora que não tem nada a ver o que a doutrina espírita prega, né? A filosofia da doutrina espírita. Eu assisti até algumas horas atrás uma pessoa no podcast, no canal YouTube, falando que essa pessoa trabalhou, um homem, ele trabalhou no meio espírita durante 30 anos da vida dele. Ele ingressou no espiritismo com seus 15 anos de idade, com 21 anos se tornou palestrante, durante 30 anos ele deu palestra, ou seja, então quase 40 anos de espiritismo. E saiu do espiritismo. Eu vou dizer para vocês a alegação dele, o motivo pelo qual ele saiu. Ok? Então, vocês, quem é espírita, vai entender, quem é espírita e estuda a doutrina espírita, vai entender que, vai ver que isso só pode ser mentira o que ele falou. Não tem cabimento nem lógica. Principalmente o argumento que ele usa para ter saído do espiritismo e se tornou um ateu. Sabe, que nem o elástico, de 8 para 80? Pois é. Uma religião que explica tanta coisa, ele vai para o ateísmo, onde não se acredita em Deus nem em nada. É um absurdo, né? Eu acho que isso é pouco provável. Da mesma forma que a gente poderia dizer que uma pessoa estuda medicina, se torna um médico, né, faz cirurgia depois de 30, 40 anos trabalhando, ele abandona tudo porque ele não acredita na cirurgia que ele fez, nas vidas que ele salvou, em todo aquele processo que ele fez. Não é verdade? É a mesma coisa. A pessoa que trabalha 30 anos numa doutrina espírita, segundo ele, né, se tornou um médium, dava passe, fazia palestra, estudava, para depois ele dizer tudo aquilo. Olha que não foram 3 dias, não. Se fosse um médium recente, 2, 3 meses, sem muito conhecimento e aprofundação, ou aprofundamento, seja como for, dentro da doutrina espírita, aí a gente entenderia. Mas com 30 anos de doutrina, vocês acham que existe essa possibilidade? A não ser que ele tenha sido anestesiado durante 30 anos e fechado os olhos para a verdade que ele nunca admitiu existir. Ou seja, foi um hipócrita durante 30 anos. Não é verdade? Pode acontecer? Pode ser, eu não sei. Não posso eu, quem sou eu para entrar na mente de cada um? Mas a minha visão sobre esse aspecto é que é mentira que ele não trabalhou nem frequentou durante 30 anos essa doutrina. Vou explicar a vocês uma história que ele conta que é a seguinte. O motivo pelo qual ele saiu. Ele fala o seguinte, que na época de Roma, há 1700 anos atrás, os cristãos, os escravos, eram jogados nas arenas para os animais comerem. Né? Não é verdade? Todo mundo sabe disso, pelos filmes, né? Que passam aí na televisão e pelo que se fala, pelo que está escrito. E que tinham casos que também as pessoas eram jogadas nessas arenas, os cristãos e os escravos. Essas arenas eram banhadas em óleo, eles tacavam fogo, e as pessoas pagavam ingresso para ir assistir. Todo mundo isso sabe disso. Os coliseus eram para isso, para assistir esse espetáculo, que na época era um espetáculo. Assistir as pessoas sendo comidas ou pelos leões ou sendo queimadas pelo óleo, certo? Então, segundo ele, essas pessoas que fizeram isso com essas outras, ou seja, que mataram essas pessoas, as pessoas que são responsáveis diretas por esse tipo de crime e matança, há 1.700 anos atrás, agora, de vez em quando, reencarnam em grupo, e há esse desencarne coletivo, onde essas pessoas que fizeram mal para os outros desencarnam sobre as mesmas condições para evoluírem. E segundo ele falando. Então ele falando, abre aspas, eu não concordo com isso, porque essas pessoas que morreram, nesse acidente, que eu acho que ele citou o acidente de um circo, parece que 1.700 pessoas morreram.
Eu não sei se ele... Não lembro qual foi o circo. Se foi o circo de Niterói, que houve uns anos atrás, aconteceu isso. Seja como for, ele falando. Palavras dele, eu não concordo que seja assim, porque tinha crianças ali, coitadas. Elas estavam morrendo queimadas sem saber o que fizeram numa vida passada. Então, minha gente, ele se lamentando, por isso que ele não concorda, por isso que ele não acha que Deus seja assim, e não acredita em Deus mais. Enfim, ele nunca foi espírita, nunca estudou espiritismo, porque o espiritismo ele é bem claro. Nós espíritos, se eu morrer com 6 anos, eu não sou uma criança. Eu sou um espírito adulto num corpo de criança. Se eu morro com 6 anos de idade, eu vou para a vida espiritual, eu chego do outro lado de que forma? Como uma criancinha? Não, eu chego lá como eu sou, na minha integridade de espírito adulto. Vocês estão entendendo? Então ele não estudou nada de espiritismo, eles desconhecem. Entendeu? Ele quer se popularizar, né? Conseguir likes e por aí vai, seus interesses pessoais. É uma grande mentira, é um fanfarrão. Assim que a gente fala, não é verdade? Quando a pessoa fala uma coisa que é mentirosa. Porque quando nós desencarnamos, o Espiritismo ensina isso facilmente. Desencarnamos, vamos para a vida espiritual. Esse tipo de resgate também existe, é verdade. Existe. Mas não foi imposto por Deus. Ele não entendeu isso. Como o espírita vai dizer que não entende isso? Vai dizer que, coitada, essas pessoas fizeram, agora estão pagando. Ou seja, Deus está se vingando, não está? Foi essa impressão que ele teve para justificar sair da doutrina espírita. Então o espiritismo ele é bem claro, ninguém nasce aqui na Terra, com raríssimas exceções, obrigado por Deus ou por quem quer que seja. Nós renascemos aqui, porque nós pedimos para renascer. A pessoa nasce sem um braço, sem a perna, porque o espírito pediu para nascer sem um braço, sem a perna. A pessoa nasce cega, porque o espírito pediu para nascer cego. Mas por que ele pede para passar por isso? Para resgatar uma coisa que fez os outros passar. Mas não é Deus que castiga, Deus não impõe. Nós é que pedimos. Então esse irmão está falando que ele foi espírita, não foi, jamais foi espírita. Esse é um entendimento básico da doutrina, ainda mais para quem tem 30 anos de doutrina, segundo ele. 30 não, mais de 30, que ele foi palestrante durante 30 anos. Deu palestra fora do Brasil. Imagina que tipo de palestra, se foi verdade, que ele deve ter dado. Deve ter levado desinformação mundo afora. Ninguém nasce aqui obrigado por Deus, nem por ninguém. Nós é que escolhemos nascer pobre, miserável, rico, aleijado ou não aleijado. Nós pedimos. É assim que acontece. E a espiritualidade superior vai analisar se a tua prova que você estiver pedindo for muito difícil para você e você não vai conseguir suportar, eles não deixam. Vocês estão entendendo? Assim é a Deus. Agora você pede, você vem. Agora chega aqui e se esquece. Agora ele fala assim, como pode se esquecer? Porque se lembrar seria mais fácil. O Espiritismo explica muito claramente por que a gente esquece quando nascemos aqui, esquecemos da vida passada. Imaginem vocês, se eu matei meu filho numa vida passada, venho para a vida atual, para ser pai dele, para fazer todo o bem a ele, completamente o oposto do que eu fiz com ele a vida passada, vou dar todo o amor, toda a proteção possível para reparar o erro que eu fiz com ele, que foi tirar a vida dele passada. E faço isso sem saber do que eu fiz no passado. Supondo que eu lembrasse atualmente que eu matei meu filho, ele também lembraria que eu o matei na vida passada. Vocês acham que teria um relacionamento novamente se reiniciando, puro, sem interesse? Com certeza não. Eu ia vê-lo com vergonha da minha parte, que eu cometi um erro com ele, e ele ia ter medo de mim. Vocês estão entendendo? Se ele me visse, você me matou na vida passada. Não, não quero nada contigo, eu quero que tu seja meu pai, não. Ia ser difícil essa reaproximação, esse auto-perdão. Não auto-perdão, não, perdão mútuo, né? Um perdoando ao outro.
Por isso o esquecimento é tão necessário, minha gente. Faz parte. Mas quando a gente sai desse corpo aqui, retorna através do processo da morte, retornamos para a pátria espiritual, nossas lembranças voltam, todas elas, das vidas passadas e da vida atual. Ok? Então, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou espírita. Por que eu sou espírita? Porque eu acredito na reencarnação. Porque se eu não acreditar na reencarnação, não tem como explicar as diferenças que existem na vida. Né? Porque alguém nasce assim, um nasce pobre, nasce rico, um nasce aleijado, outro nasce saudável. Não é verdade? Um passa por isso, outro passa por aquilo. Não é verdade? Eu não teria resposta para nada disso. Só através da reencarnação eu consigo encontrar as respostas para as coisas que acontecem no mundo atualmente. Mas eu não sou um bom espírita, porque para ser um bom espírita, eu tinha que praticar tudo aquilo que Jesus nos aconselhou a fazer. Não é verdade? Mas estou tentando. Isso todos nós podemos fazer. Agora, também não é porque eu sou espírita que eu acredito em tudo que está escrito aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo. Está vendo? Eu tenho que acreditar em tudo isso aqui. Por quê? Porque eu não posso pensar com a minha própria mente, minha própria cabeça. Tenho essas informações e analiso se elas estão de acordo com aquilo que eu acredito, com a minha razão, com a ideia que eu tenho de Deus. Porque para mim, a ideia de Deus é uma. Ok? Eu tenho a minha ideia própria de Deus. Não quero dizer que eu esteja certo ou errado, mas eu tenho a minha ideia. Eu acredito que Deus, conforme Jesus falou, é amoroso, não é isso? E justo. Se uma dessas qualidades faltar a Deus, Deus deixa de ser o que Jesus falou. E deixa na minha concepção de ser e de pensar de que Deus seja bom. Eu não consigo ver um Deus que seja mais ou menos. Ele tem que ser na sua excelência, na minha ignorância, falta de conhecimento que eu tenho, mas ele tem que ter amor e ser justo. Se ele faltar uma dessas duas qualidades, ele não é tudo aquilo que se pensa ou que Jesus ensinou que ele é. Então, meus irmãos, aqui está cheio de informação trazida por quem? Espíritos. Que são espíritos? São as almas das pessoas que já morreram, que se encontram no momento que trouxeram essa informação, estavam onde? Na vida espiritual. As informações que elas trazem são coisas que elas viveram. Esses espíritos viveram ou estão vivendo na espiritualidade. É a verdade dele, não quer dizer que a verdade seja para todos os espíritos. Vocês estão me entendendo? Não é porque o ser humano morre, vai para a vida espiritual, que o espírito toma conhecimento de tudo e sabe de tudo, é inteligente pra cacete. Nada disso, gente. Nada disso. Nós teremos percepções maiores das que temos aqui. Claro, óbvio. Porque o corpo impede que a gente tenha tantas percepções. Teremos maiores percepções, com toda certeza. Teremos maiores visões do passado nosso, com toda certeza. Porém, o futuro não. Porque o futuro depende do presente. E o presente é o que a gente faz. No momento que você toma uma decisão, faz alguma coisa, vai ter um reflexo. Então, o futuro. Não é? Ninguém adivinha o futuro. Ninguém tem como adivinhar o futuro. Posso fazer uma projeção? Posso, claro. De um futuro próximo meu, posso. Uma projeção, não uma realidade. Se eu sair da minha casa agora armado, com intenção de roubar, provavelmente eu vou roubar. Mas também pode acontecer que no meio do caminho aconteça um imprevisto, eu retorno para minha casa e por algum motivo não roubei. Vocês estão entendendo? Então o futuro é uma incógnita. Depende do que você fizer. Da tua ação imediata. Após a tua ação imediata vai ter o futuro. Vai ter uma resposta. Mas até que você faça, não tem futuro. O que eu estou fazendo agora vai gerar o futuro. Já está gerando o futuro. Mas antes de eu fazer, nada iria acontecer. Certo? Tudo que nós fazemos gera o futuro. Bom ou ruim, não importa. Então, minha gente, pessoas que acreditam, infelizmente, porque vai acontecer isso no futuro, não acreditem nisso, não vai acontecer nunca. O futuro é reflexo do teu atual presente. Então não é porque esses espíritos se encontram na vida espiritual
que eles têm ciência e conhecimento do futuro. Se algum espírito vier falar isso para vocês, daqui a 50 anos vai acontecer. Não acredite, é um fanfarrão mentiroso. Porque o futuro, conforme fala, é uma frase antiga, né? A Deus pertence. E é verdade. E é verdade. A visão dele é muito mais ampla do que a visão de qualquer espírito. Então, nenhum espírito tem a capacidade de falar, vai acontecer, há 100 anos vai acontecer, isso vai acontecer na tua vida. Ele pode generalizar, concordo plenamente. O espírito pode falar, daqui a 100 anos o mundo vai evoluir, vai ter uma máquina que faça isso, tudo bem. Mas como é que é essa máquina? Se ele te der por detalhe, botar vermelho, botar amarelo, faz assim, o manual está aqui, aí já desconsidere porque é mentira. Vocês estão entendendo? Eu posso projetar o futuro, qualquer um pode, mas generalizando, não sendo pontual. Eu posso dizer que daqui a 300 anos ou 500 anos não haverá fome no planeta. Mas será que eu vou acertar? Mas a probabilidade é de que a fome diminua. A probabilidade é de que o ser humano seja mais humano um com os outros, mais amoroso. Essa é a probabilidade. Há a probabilidade que as guerras se acabem. É uma probabilidade grande. Eu posso dizer que daqui a 3.000 anos o planeta será muito evoluído. É uma projeção. Sabe por quê? E pode acontecer, com toda certeza, acontecerá porque nós evoluímos. Se o ser humano não evoluísse, se o espírito não evoluísse, nós estaríamos como estavam nossos ancestrais, ainda vivendo dentro das cavernas. Ok? Essa que é a verdade. Então, tudo que esses irmãos, tu está falando, tudo isso para a gente ter uma ideia do que esses irmãos nos trazem. Eles trazem informações maravilhosas, principalmente as que são morais, principalmente aquelas que nos indicam o melhor caminho a tomar, a melhor decisão na nossa vida, fazer o bem é a caridade. Ok? Agora, quando alguns aqui estão dizendo, alguns desses espíritos falam, tem muitos que falam isso, que Deus vai castigar se a pessoa fizer isso, aqui, aquilo. Que Deus punirá quem fizer isso, aquilo. Eu não concordo com esse irmão. Não concordo. E são espíritos que têm, aqui no meio espírita, uma certa relevância moral. Mas quando eles falam que Deus vai castigar, aí eles caem. Caem a sua intelectualidade moral, espiritual moral, caem drasticamente. Isso é para a gente ver que a inteligência deles ainda é muito pequena, muito próxima da nossa. Muito próximo. Entendeu? Porque se Deus castiga, ele deixa de ser bom. Se Deus castiga, ele está se vingando. Tudo aquilo que Jesus nos aconselhou a fazer. Amar incondicionalmente. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E até nossos inimigos. Ora, então Deus não nos perdoa? É disso que esse irmão está falando quando ele fala que Deus punirá se você fizer isso ou fizer aquilo? Se você não honrar teu pai e tua mãe, Deus punirá? É isso? Isso não foi o que Jesus disse. Isso foram o que os Espíritos falaram. Foram o que os Evangelhos disseram. Foram o que os profetas falaram. Não Jesus. Mas a Bíblia Sagrada nunca foi. Foi escrita por quem? Jesus não escreveu nada, não deixou nada escrito. Jesus só falou. Quem escreveu foram os seus apóstolos. Aliás, apóstolos esses que os abandonaram no momento da cruz, meteram o pé, se acovardaram, e depois deixam algumas coisas escritas se tornaram sagradas. Para quê? Para quem? E por quê? Se tornaram santos depois que morreram. Por quê? Santos. Se abandonaram Jesus na hora mais necessária. Ok? Aí você vai me perguntar, naquela época, né, você também queria que fizesse o quê? Eu não queria nada. Essa é a verdade. Se eu estivesse lá, talvez fizesse a mesma coisa que eles fizeram. Metia o pé, botava o rabo entre as pernas e saia correndo. Mas por conta de eu ter feito isso, eu vou dizer que não fiz? Eu não fiz não sei o quê. Naquela época eu tinha que fazer. Peraí, cara. Peraí. A verdade tem que ser dita, me desculpe. Não para ofender, mas para não ser hipócrita. Sabe? Acho que a hipocrisia está muito mais ampla do que nós pensamos. A hipocrisia é muito maior do que pensamos que ela seja. Se eu cometi meu erro, sabe? Vamos admitir, qual o problema? Eu vou ser hipócrita e dizer que eu cometi muitos erros na vida atual. Por isso que eu falo, não sou bom espírita, sou espírita, não bom. Não bom, nunca fui bom espírita.
Mas uma coisa é certa, eu quando estava trabalhando, eu estava trabalhando. Quando entrava na casa espírita, eu entrava para trabalhar. Não para ser nada para os outros, mas para ser útil. Então, embora fora da casa espírita eu sou ainda uma pessoa imperfeita, um espírito imperfeito, eu não me acho um bom espírita. Pode ser que tenha alguns bons espíritas, claro. Quem sou eu para condenar ou julgar quem quer que seja? Mas eu posso falar de mim, não dos outros. Mas por conta disso eu não posso anotar que coisas que eu não concordo. Qual o problema? Não vejo problema algum. Por conta dessas coisas que eu discordo, eu vou deixar de ser espírita. Por quê? Porque eu tenho que negar aquilo que a minha inteligência e a consciência me traz como lógica e razão. Então, meus amigos, é o que eu tenho que trazer para vocês. Tomem cuidado com as notícias que trazem, né, que pessoas falam, eu estudei espiritismo não sei quantos anos e vi que estava tudo errado, isso aí. Mentira. A doutrina, a filosofia de Jesus, ela é perfeita. Erros vocês vão encontrar aqui, vão encontrar em todas as obras. Chico Xavier cometeu erros. Qual o problema? Vou desmerecer todo o trabalho que o homem fez durante a vida toda. Maravilhoso, ajudando milhares, milhões de pessoas. Como? Mas então, uma coisa, não tem uma coisa ou outra. Ele era um ser imperfeito aqui na Terra buscando a perfeição. Cometeu alguns erros, qual o problema? Não vejo problema algum. Kardec mesmo cometeu seus erros, trouxe uma obra aqui, são 5 obras que nos trouxeram a grande notícia, né, da vida espiritual. Grande notícia não, grandes informações. Mas cometeu seus erros. Uma vez eu verei um erro que Kardec cometeu em obras póstumas. Deu até muita polêmica na época. Muitos espíritas vieram falar que eu queria denegrir a imagem de Kardec. Não entenderam nada esses espíritas. Não sei nem como eu fico pensando. Não abre a mente. Asseverei que Kardec cometeu um erro. Qual o problema dele ter cometido um erro? Vai desmerecer todo o trabalho que ele fez? As pessoas estão misturando as coisas. Quer dizer, eu tenho essa vida atual, cometi uma cacetada de erro. Porra, e as coisas que eu fiz de certo? Vou me desmerecer das coisas que eu fiz certa? É assim que Deus age? É assim que Deus espera de todos nós, dos espíritas, dos católicos, dos protestantes e por aí vai? Que a gente desmereça o bom trabalho? Ele fez uma cagada, vamos jogar ele no lixo. É disso que estamos falando? Será que a gente não vai deixar de ser hipócrita? Ora, por que não? Daqui está errado, está errado. Daqui está errado, vamos tirar. Joga isso no lixo. O Espiritismo fala uma coisa assim, nesse aspecto, fala que em 1000 verdades, se tiver um erro ali no meio, uma mentira, é melhor que jogue as 1000 verdades no lixo, do que admitir um só erro. Eu não concordo, não sou tão radical assim. Eu sou do seguinte contexto. Em 1000 verdades, se tiver uma falsa, arranque aquela falsa e aproveite as 99. Ok? Então, meus irmãos, as informações que são trazidas através da mediunidade de alguns, de espíritos, de Kardec, que foram muitas, de Chico Xavier, que foram bastante. Aquilo que a nossa razão admite com razão e lógica, bacana. Aquilo que não for bom, descarta. Vou deixar de ser espírita por causa disso. Não é verdade? Então, essa informação, cuidado muito, muito cuidado. Estudem. Quem quer ser espírita, estude profundamente. Não se deixe levar. Muitas pessoas saem da casa espírita porque brigam, porque nós somos seres humanos. A doutrina, ela é muito boa, claro, evidente, mas nós, qualquer ofensa, a gente fica milindrado, se aborrece e sai. Não é verdade? Discussões, às vezes, besteira. Às vezes, há necessidade, realmente. Cada caso é um caso. Ok? Então, vamos vigiar nós mesmos. Certo? Tem coisas que a gente pode relevar, outras não. Cada caso é um caso. Certo? Mas não é porque eu saí da casa espírita que eu vou sair do espiritismo. É uma coisa bem diferente. Sair do espiritismo é uma coisa. Não é porque eu deixei de frequentar a casa que eu vou deixar de ser espírita. Ok? Porque o espiritismo tem razão e tem lógica e fundamento. Bem, fiquem na paz, espero ter explicado um pouco mais a vocês do que vem a ser o espiritismo.
Qualquer coisa, faça um comentário de vocês que eu vou responder com toda certeza a cada um de vocês. Até a próxima. Tchau.